Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um episódio do podcast Psicast do Sertão. Hoje eu estou recebendo um convidado muito bacana, meu primeiro convidado que não é, de alguma forma, assim, colega de profissão ou da área da psicologia, ou de alguma forma tem uma aproximação com o espaço da terapia, mas é um convidado que tem muito a contribuir. O Paulo Henrique, ele que o currículo dele é bem grande, então, assim, dessas pessoas altamente gabaritadas para estar aqui com a gente, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Ele é graduado em Letras, com habilitação em língua inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros. Ele é mestre também pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma universidade, onde desenvolveu sua pesquisa na área de adaptação cinematográfica e da crítica literária de cunho sociológico. Atualmente é professor assistente do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na sede de Serra Talhada. Integra também o grupo de pesquisa de literatura e mulher, representações ficcionais. Seus interesses de pesquisa abrangem produções literárias e audiovisuais de língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura, cinema, quadrinho, norte-americano após 1960. Deixa eu respirar aqui. Né? Chega a dar orgulho de ler um currículo desse. Então, é um convidado que tem um notório saber nas áreas de humanidades, de ciências humanas como um todo, sobretudo no campo literário, que muito interessa a psicologia, já que, né, a arte imita a vida imita a arte. E, portanto, o tema desse podcast é a mente humana através dos personagens, né? Eu pensei nessa possibilidade, porque quanto de nós, né, reconhecemos naquela série que a gente gosta, antigamente nas novelas, nos filmes de época, há sempre um pouco da psicologia de todos nós nesses recortes artísticos, né? Desde das primeiras figuras rupestres nas cavernas francesas, é possível ver um pouco de humanidade, e de lá para cá eu tenho uma sensação de que a arte só desenvolveu cada vez mais uma capacidade de aprender o nosso espírito. Bom, vou passar a palavra para o meu convidado para que ele possa falar mais sobre isso, já que ele é a autoridade, né? É um prazer imenso lhe receber. Então, meu conterrâneo, né? Meu coparente, né? Também, um grande orgulho dizer isso. Quero lhe perguntar, para começar, é possível mesmo assim entender um pouco da mente humana, olhando para os personagens, olhando para a arte, olhando para a literatura, que é o seu campo, mas também pensando a arte como um cenário mais amplo? É possível aprender sobre a alma humana ou não? Cada coisa é uma coisa e não tem relação entre elas, essas duas dimensões? Bom, quero agradecer primeiramente o convite. É sempre uma experiência interessante, essas novas participações, né? O primeiro podcast que eu participo, é a primeira vez que eu faço algo do tipo. Deu frio na barriga? Com certeza, não. Na verdade, é aquela coisa, né? A gente é professor, enfim, seja lá o que for, mas sempre a primeira vez, aquela primeira aula do ano, aquela primeira aula do semestre é sempre uma experiência interessante. E aí eu pensava assim, Rômulo falava, ele é o primeiro convidado que não é da área da terapia, e aí eu pensava, é o primeiro que deve realmente precisar de terapia. Assim, quem sabe ao final a gente não encaminha, né? Não direciona para essa outra dimensão. Aqui. Com certeza vai sair daqui, assim, vou sair daqui com direcionamento no final, assim, porque é cada barbaridade. Não, a pergunta, ela é uma pergunta que mobiliza muitas áreas, né? Como você falou, a literatura e a psicologia, a psicanálise, enfim, elas são muito conectadas tematicamente, né? Principalmente por esse viés da narrativa. E essa pergunta, quer dizer, até onde a literatura dialoga com essa construção da mente humana e representa, e onde começa e termina as duas coisas, ela é uma pergunta que já vem se batendo há muito tempo. E um dos grandes prazeres, eu acho, da nossa área especificamente, né, da área das letras, é que
não necessariamente a falta da resposta nos incomoda tanto assim. Às vezes Mas cria um campo completamente novo de exato. pesquisa, né? Ela movimenta a gente, mas a gente nunca consegue bater o martelo, até porque não existe necessariamente essa necessidade de dizer assim, ok, agora a gente bateu o martelo e existe uma resposta. Eu acho interessante ter um filósofo que é crítico de cinema, enfim, que é o Slavoj Žižek, que ele mexe muito com a questão de psicanálise, cinema. E aí eu vi um vídeo dele certa vez, uma entrevista dele, um debate, que era ele um psicanalista. E ele dizia assim, admiro muito vocês, porque eu mexo com psicanálise e tal, mas não tem problema nenhum, assim, eu não estou mexendo com gente. Então, quem mexe realmente está lá, tem uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, eu trabalho com cinema e psicanálise, mas eu não quebro o filme, né? Eu não estrago o filme, mas quem trabalha com psicologia e mexe com pessoas é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, na psicanálise, acho que a psicanálise ela não é necessariamente o primeiro grande momento da psicologia na literatura, porque, enfim, mas eu acho que ele é o primeiro momento em que as duas coisas elas se chocam de maneira muito interessante, assim. Tanto que, por exemplo, quando Freud foi para a Inglaterra, né, fugiu da Alemanha para a Inglaterra, escritores visitaram ele, e quando ele estava na Alemanha, inclusive, ele chegou a ganhar o prêmio Goethe, né, que era um prêmio dado para a literatura. E aí eu acho que o diálogo dos dois ele começa justamente quando... E isso é uma constatação muito interessante que está lá na interpretação dos sonhos, né, que o Freud ele pega uma produção literária, né, uma peça teatral, para desenvolver o conceito de complexo de Édipo, e ele pega uma peça teatral, que é o Hamlet, para analisar o conceito que ele desenvolveu. Então, é um ciclozinho muito fechadinho, né, assim, de como ele busca na literatura a base do conceito, e ele analisa na literatura aquele conceito também. Eu tenho uma sensação, Paulo, que talvez não tenha sido o primeiro grande choque da psicologia com a literatura, né, mas pelo menos da psicologia nos moldes que nós conhecemos hoje, é preciso reconhecer que a psicanálise foi um dos seus primeiros movimentos, né, ali no seu surgimento enquanto ciência, e que houve uma necessidade muito grande à época do Freud disseminar as ideias da sua psicologia usando os recursos que tinham, né? Além de que, na própria criação, os recursos que haviam disponíveis do ponto de vista científico, teórico, eram bastante resumidos, né? Então, a ida aos mitos gregos, a ida à literatura clássica, né? Não só por ele, mas Nietzsche faz a mesma coisa, Schopenhauer, o precursor talvez de ambos, inclusive buscando em literaturas orientais, não só nas ocidentais, um pouco de base conceitual, já que naquela época a ciência estava caminhando, não tinha ainda as bases empíricas robustas que nós temos hoje. Então pode não ter sido o primeiro grande contato da psicologia com a literatura, né? Eu acho que talvez tenha tido pré-contatos anteriores, mas pelo menos foi o que tomou o mundo, né? Conhecido os convites de Freud a compor peças ou a dar seus comentários a peças teatrais e depois até ao cinema. Ele recusou, inclusive, alguns convites para escrever, né, algumas obras nesse sentido. Então, eu acho que há uma intersecção muito grande. E se a gente pensa que essa psicanálise vai mais à frente, dá luz a várias outras correntes da psicologia, direto e indiretamente, né, tanto por continuidade, tanto por ruptura, né, mas ela é uma referência. Então a gente pode pensar que a psicologia tem uma das suas bases teóricas a literatura como um todo, né, claro, sim. E isso não é pouca coisa. Assim, a questão da narrativa, a construção narrativa, ela é antiguíssima, quer dizer, ninguém sabe nem datar a coisa, né? Então, a narrativa, ela surge da necessidade do homem se entender o seu ambiente, né? Então, quando cria-se aqueles primeiros mitos, as narrativas de explicação de criação do mundo, funcionamento da natureza, comportamento humano, funcionamento biológico, tudo aquilo eram narrativas que eram criadas, né? Eram histórias que eram criadas
com o propósito de entender, de explicar, né, de dominar, de se apropriar daquilo. Então, assim, eu acho, e aí, assim, algumas coisas aqui são muito, talvez, pessoais, as opiniões. Claro, Eu mas acho que é um e podcast, assim, afinal de contas, né? não, com certeza, não, e assim, é interessante, é um momento de diálogo aqui, De inclusive. construção. Eu vou falar e eu quero que a gente vá conversando a E respeito. é em primeira pessoa mesmo. Pois é, então, assim, com base em algumas discussões que eu tenho, assim, com a área, leituras, estudos, eu sou de uma certa vertente de estudo, e assim, vertente no sentido de grupo, pessoas juntas, assim, não é necessariamente grandes grupos, assim, mas eu venho de uma certa linhagem que é um pouco desconfiada de fazer certas afirmações e de colocar, às vezes, a literatura em lugares que não necessariamente ela cabe 100%. Então, Sim, assim, obviamente que é possível aprender e que é possível entender a psicologia através da literatura. Entretanto, né, obviamente que a literatura ela tem as suas limitações. Né? Então, inclusive, todas as coisas que são interessantes na literatura, na maioria das vezes, elas surgem justamente dessas limitações. Quer dizer, a limitação, às vezes, que a escolha de determinado narrador faz para aquela história, a criação de determinados personagens, determinado espaço. Quer dizer, às vezes é uma limitação da própria estrutura literária, né? exatamente. Que impede, né? Quer dizer, até se a gente pega a ciência, a própria ciência não consegue dar de conta do objeto homem, né? Então a literatura ela é uma Exatamente. fatia da coisa ali. Mas assim, eu sempre lembro e assim, gostaria muito de ter lido, e muita gente fala que fala dessa obra específica sem ter lido, porque assim, é quase um consenso, né? Que é um negócio tão colossal que é o Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é a história de um personagem Já ouvi que falar, ainda não li, então não dê não, e spoilers. é um negócio gigante. Não, mas assim, o spoiler, todo mundo fala e todo mundo fala, parece só dessa parte, inclusive, Entendi. Que que é o bom. começo da história, que é assim, ele senta lá em Paris, se eu não me engano, ele come um biscoito, e aí daquele biscoito surge uma epifania, assim, uma explosão do inconsciente dele, e ele começa a lembrar de coisas da infância, e aí isso começa a trazer várias e várias e várias coisas que ele até já não lembrava mais, a partir de uma mordida num biscoito, assim. Para ser uma Então, assim, análise, só faltava ter o psicanalista e o divã, não é? pois é, então, é uma obra, assim, importantíssima para a literatura universal, Sim, sim. que não que é muito falada, mas não é tanto lida por causa do tamanho dela, né? Sim, sim. Como falar da comédia humana do Balzac também, que é um negócio gigantesco, é praticamente a obra dele toda. Então, assim, e tanto é possível estudar que se você pega bons livros de teoria, de introdução à teoria literária, enfim, você vai ter partes daquele livro dedicados especificamente, na maioria das vezes, à psicanálise, né? Porque é basicamente onde a coisa consegue caminhar mais tranquilamente, né? Então, assim, as pessoas se dedicam mesmo Sim. a procurar entender esses resquícios da mente humana. E aí, assim, talvez um dos grandes problemas, e assim, isso ainda persiste um pouco hoje, e assim, acho que até antes de falar isso, talvez seja interessante pontuar uma fala que o Antônio Cândido, que é um grande crítico literário, assim, o cara simplesmente fez crítica lendo as primeiras produções de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, assim, quando os caras Bem, estavam saindo, ele estava lendo e fazendo a crítica, assim, né? bem pouco relevante, né? Com certeza, assim, pelo menos era na época que tinha a crítica de jornal, né? E e assim, a conversa que a gente está tendo aqui, obviamente, que ela não vai respeitar esse limite, porque ela não esse limite que eu vou falar agora, porque ela não é a essa conversa que esse limite se refere, né? Porque a gente tem, na verdade, uma certa tensão, não só, na verdade, com a psicologia na área de letras,
que é, inclusive assim, fica à vontade para me cortar quando você quiser, porque eu falo muito, cara. Absolutamente. Eu quero espremer a laranja, né? Assim, tirar tudo que Pois der. é, então... E o Antônio Candler, ele fala o seguinte, porque o Antônio Candler, praticamente, sendo um dos precursores da crítica sociológica no Brasil, né? Que é esse momento em que você usa a literatura como uma forma de compreender, explicar, criticar a sociedade. Sim, sim, sim. Então, assim, ela é Eu tenho uma sociológica. sensação de que esse recurso foi muito importante para o Brasil, Com certeza. um país que a liberdade de expressão ainda hoje não é respeitada ou mesmo entendida, né? Muito se confunde liberdade de expressão com violência. Então, me parece que a liberdade de expressão no Brasil ou vai do zero absoluto ou da distorção completa. Nunca houve, de fato, uma legitimidade disso. E se hoje é assim, no passado, então, a gente só pode imaginar que era muito pior. E em tempos como no Brasil colonial, no Brasil de outros momentos, né, figuras importantes vão surgir e usando a literatura para escancarar os problemas da sociedade e também os problemas do comportamento humano, né? Porque, obviamente, uma sociedade se faz de comportamento, de pessoas que se comportam, não é? Então, me vem muito Machado de Assis, né, na cabeça, né? Que, assim, talvez o maior mestre, né? O autor talvez mais lido em língua portuguesa do mundo, né? E respeitado por isso. E tão pouco conhecido, né, no Brasil, quando a gente faz essa comparação. E daí, Paulo, eu queria saber um pouquinho do quanto que você consegue, do quanto que você conseguiu compreender melhor o comportamento humano, a mente humana, né? Tem essa tensão teórica, mas o quanto que ao longo da tua trajetória você conseguiu entender sobre a humanidade, por assim dizer, no recorte que você quiser fazer, através das personagens ou das histórias, sejam elas desde as míticas, né, que trazem aí um quê de sagrado, de divino, né, nos seus textos que se direcionam à religiosidade, mas também que traz um quê do início da própria filosofia como reflexão humana, né? O quanto que você conseguiu aprender, ou o que você mais conseguiu aprender, se for possível responder essa pergunta, utilizando as personagens literárias. Bom, só para fechar, então, o parênteses que eu tinha aberto no início. Claro. Porque aí a gente tem na área de letras, né, essas demais áreas como um certo aporte para uma análise da literatura e do conteúdo estético, estrutural da literatura, né? E muito se faz hoje, inclusive, é uma tentativa de fazer, por exemplo, uma análise psicológica da obra, uma análise psicanalítica da obra, uma análise sociológica e, assim, antropológica. E, assim, e puramente isso, né? Tipo assim, você é de letras, quer dizer, e o Antônio Cândido, ele dá uma cutucada muito forte em textos dele, em falas dele, né? De dizer assim, olha, o estudante, né? O pesquisador de letras, ele tem que fazer uma análise da obra, né? E aí essa obra, ela busca em outras áreas esses recursos para fazer essa análise. Porque o psicólogo vai fazer uma análise muito melhor daquela obra, porque ele tem uma preparação muito maior, né? O psicanalista, o sociólogo. Então, assim, você não pode fazer uma análise puramente sociológica. Então, assim, não é que o estudante de letras ele está apto totalmente, né? Ele usa aquilo como uma base. Isso, é claro, não acontece, né? É muito mais fácil, às vezes, você fazer só essa apropriação de termos, né? E fazer, assim, uma visão geral da coisa, né? Mas, assim, sobre essa questão de entender o mundo, né? Entender mais a psicologia, né, da sociedade. Você pode até trazer um exemplo, talvez, do dia a dia, de alguma coisa, como, por exemplo, no livro do Proust, né? A mordida num biscoito, e ativou aí uma série de entendimentos metafísicos do mundo. Você pode até trazer algo dessa natureza, se houver. Sim. Não, mas essa questão, ela é bem recorrente, assim. Eu acho que todo mundo que lê bastante consegue em algum momento ou outro fazer isso, né? Acho que até você tomar certas
certas obras, certos personagens como modelo para a sua vida, né? Interessante você colocou lá na nossa lista, né? Qual seria o personagem que se eu tivesse que escolher, por exemplo. Então, pessoalmente falando, tem uma obra que eu li, isso já lá em 2018, já está ficando um pouquinho para trás, preciso até relê-la de novo. E, por exemplo, essa obra, né, que o nome dela é Zorbás, o Grego, tem um filme, na verdade, que se chama Zorbás, o Grego, mas a obra em si, a obra literária, é Vida e Proeza, de Alexis Zorbás, que é literatura grega, né, o escritor Nico Kazantzakis, que inclusive tem uma obra dele adaptada, por exemplo, pelo Scorsese, que eu acho que, se eu não me engano, é A Última Tentação de Jesus Cristo, que é uma adaptação do Scorsese de uma obra dele, do Kazantzakis. E esse personagem especificamente, ele é um cara praticamente analfabeto, mas que consegue se conectar de um jeito tão íntimo assim com o ambiente, com o seu mundo, assim, os seus arredores, que ele se torna um sábio assim para a história. Porque você tem um contraponto especificamente nessa obra, né, entre o personagem principal, que é um homem relativamente rico que descobre que herdou uma mina de exploração de carvão, se eu não me engano, e ele vai para essa mina, no caminho conhece os Orbais, eles meio que vão desenvolvendo uma relação de amizade entre os dois, assim, um negócio muito interessante, assim, esse momento, né, e eu acho que esse, inclusive, é um dos grandes recursos da literatura, e se a gente tivesse que falar, talvez, de função para a literatura, que é um negócio também altamente polêmico, Pois é, né? a gente talvez tivesse Deve que dar colocar... brigas. Não, com certeza, assim, é, sempre tem pontos de choque, assim. Mas eu acho que a literatura, e aí eu tento, talvez aqui, sabendo da limitação também do que eu vou dizer agora, né? Mas eu acho que a literatura, e uma literatura séria, digamos assim, uma literatura comprometida com o fazer artístico, uma das funções dela é justamente, e isso, por exemplo, tem os pesquisadores do início do século XX, que ficaram conhecidos como os formalistas russos, Sim, né, sim, que sim. também que estavam fazendo uma coisa muito semelhante com os estruturalistas Sim. franceses. Eles pontuavam muito bem essa função da literatura como um instrumento de desautomatização. Quer Interessante. dizer, por exemplo, quando você pega a poesia, o que é que torna algo poético? É o desautomatizar da linguagem. Porque, para eles, qual era a lógica? Quando a gente usa a linguagem no dia a dia, a gente não pensa sobre ela. Então, a gente Exatamente. usa ela com seu valor puramente de Técnico, utilidade, né? assim, técnico. Utilitarista. Ninguém está pensando em rimar, ninguém está pensando em escolher palavras, a gente vai naquela questão da função. É. Então, a E literatura... hoje em dia a gente usa assim para vender mais, né? Sempre, né? Quase que a Pois vida se é. resumiu nisso. Essa questão, por exemplo, inclusive da utilização que a gente tem, e aí eu não vou dizer da utilização da arte, mas da utilização das ferramentas artísticas para produzir, por exemplo, um filme que é produzido hoje, não necessariamente ele em si tem um comprometimento da arte, mas ele é algo construído com as ferramentas artísticas, né? Com a Exato, linguagem, no cinema, com a linguagem cinematográfica, na exato, literatura, mas ela é feita às vezes com o propósito de vender, né? Com o propósito de exato. difundir determinado produto, né? Então, assim, a poesia é a desautomatização da linguagem, né? No romance, né, que é muito mais popular do que a poesia hoje, acontece a mesma coisa com a linguagem, mas aí eu acho que, e também, obviamente, no cinema, essa desautomatização do nosso olhar para a vida, né? Talvez eu acho que por isso Sartre, muito sabiamente, né? Porque no seu... Primeiro que Sartre não era bobo, né? Ele escreveu o Sei e o Nada, mas talvez fosse acontecer o mesmo fenômeno que com o livro do Proust. Então, para ser um pouco mais vendável, né? Ele resumiu na náusea os conceitos principais e ainda colocou, né? Filosofia extremamente complexa num romance. E a forma como o texto é desenvolvido, né, capta a atenção do leitor por ter por ser um romance, mas leva o leitor através dessa forma
de pensar a refletir sobre questões puramente existencialistas, né? E por natureza filosóficas. Sim. E, portanto, quebrando, né, utilizando algo que, sei lá, um filme de romance é uma coisa que passa na peneira, você nem percebe quando acaba, porque você é envolvido pelo sentimento que é puramente pulsional, né, dos amores que o romance traduz através da linguagem, isso, e que nos capta mesmo. E no meio dessa farinha muito branca, né, o Sartre vai lá e põe, beba um pouco aqui dessa reflexão amarga e nauseante do existencialismo, né? E, portanto, uma obra que não tem muito o que dizer, né? Talvez o fato de ter sido o prêmio Nobel diga mais do que eu posso dizer. Mas essas estruturas acabam por impactar muito a sociedade. A minha próxima pergunta é: você acredita que essas grandes formas literárias, né, pensando a literatura nas suas mais diversas formas, acabaram por moldar também a psique do homem? Né? O homem escreve, o homem cria a linguagem, o homem cria as mais diferentes formas de tradução da linguagem, talvez para dar de conta do próprio pensamento, talvez não, muito provavelmente é a teoria mais aceita, de que a linguagem, né, a comunicação como um todo aparece para dar de conta da nossa atividade pensante, que em algum momento se desenvolveu bastante, né, nossa cognição. E aí o homem cria a linguagem, por consequência cria a literatura, por consequência cria tudo que a literatura veio a produzir em todo o tempo de produção cultural humana. E em algum momento você acha que isso se acumulou ao ponto de tensionar também a criação de estruturas mentais no homem? Sem sombra de dúvidas, cara. Você poderia dizer alguma que você acha mais clara? Eu acho que, inclusive, a minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a ideia de indústria cultural, massificação da arte, e analisei uma obra contemporânea, né, que foi o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que virou série, Game of Thrones e tal. Sim, sim. E especificamente, é claro que isso sempre aconteceu. Assim, a ideia de até onde acontece, né, aquela questão da mimesis lá do Aristóteles, né? Quer dizer, até onde você cria a arte, até onde a arte cria a vida, né? Até onde a arte imita a vida e a vida imita a arte. Uma pergunta bem Então, interessante. eu acho que é difícil achar onde começou ou como começa essas coisas. Mas pelas leituras que eu fiz, e aí eu vou me basear especificamente nas minhas leituras que eu fiz na época do mestrado, que eu faço até hoje, eu estou dando continuidade a essa temática, inclusive numa pesquisa institucional que eu tenho desenvolvido desde novembro do ano passado aqui na universidade, que é essa ideia, na verdade a temática específica é a ideia de massificação da arte e barbárie social, né? Que é aquele momento em que você começa a ter justamente essa apropriação das criações artísticas, das criações culturais, com propósitos de formação de uma psicologia social, né, de uma massificação de determinada psicologia social. E aí, a base de toda essa pesquisa e toda essa discussão, pelo menos da perspectiva que eu faço, está no livro Dialética do Esclarecimento, do Horkheimer e do Adorno. Né? E dentro desse livro, eles têm um capítulo que é Indústria Cultural, ou a mistificação das massas, se eu não me engano, tem um subtítulozinho. E dentro dessa discussão, a discussão que eles fazem, inclusive se apropriando de questões da psicanálise, para trabalhar a ideia de pulsão, de sublimação de energia, e como isso dialoga, por exemplo, com a arte, né? E como esse mesmo diálogo entre essas questões da psicanálise, né, esses conceitos psicanalíticos, podem ser usados para uma criação de uma determinada arte específica. E aí eu acho que é interessante, inclusive, distinguir aqui é uma distinção que não necessariamente é preciso fazer, mas que torna a questão muito mais didática. Sim, que sim. Existe uma arte que ela é das massas e existe uma arte que é
para as massas. Quer dizer, uma cultura que é das massas, que é feita do povo para si mesmo, como a gente tem, por exemplo, as músicas regionais, as festas regionais, e você tem uma cultura que é feita para as massas, que ela é as massas. pré-fabricada e colocada de cima para baixo para esse povo. Eu imagino muito isso quando eu penso no nazismo, né? Você vê uma apropriação Exato. De símbolos no nazismo e no fascismo como movimento, independentemente do seu país de origem, né? Que foi Itália e Alemanha, mas você vê essa apropriação dos símbolos nacionais, você vê essa apropriação da arte sacra, inclusive, né? No caso da Alemanha, até de aspectos mitológicos, né, da cultura alemã, e você dá um contorno político muito específico àquilo para fazer, né, uma diferenciação de um grupo da sociedade em detrimento a todos os outros, né? E isso você também produz naturalmente o que é desse grupo e o que é o que não é desse grupo, que por consequência é das massas, né? Então havia muito claramente essa distinção e essa repartição, inclusive dos aspectos culturais na Alemanha, mas você também vê isso hoje no mundo, né? Num mundo extremamente globalizado, onde a gente não fala mais em arte, a gente fala em mídias. Né? Eu acho que daqui uns dias o conceito de arte vai virar uma veleidade muito intelectual para poucos, e o que teremos serão mídias, né? E portanto, você vê cada vez mais a depreciação. Acho até, quero saber da sua opinião, se dá para fazer uma análise do quão pulverizada uma sociedade está ficando pela qualidade da sua produção artística. Né? Em todos os tempos de decaimento cultural das grandes civilizações, você tem não é uma diversificação da arte, que eu acho que é uma coisa positiva, mas é uma pulverização mesmo da arte, né? Que eu acho qualitativa, que é algo né? Qualitativa. Porque exatamente. O que a gente tem hoje, né, e esse movimento ele está previsto na ideia de indústria cultural do Adorno e do Horkheimer, é uma produção quantitativa muito grande de arte. Isso o Adorno e o Horkheimer falavam na década de 40, né? O livro sai em 41, se não me engano. E eles falam, e o que eles falam se aplica passo a passo para o que a gente tem hoje. Porque, vamos lá, eu acho que e também, eu acho que essa questão qualitativa que a gente fala hoje em comparação com o que a gente tinha, por exemplo, em tempos passados, né? Com, por exemplo, que era feito no século XVIII, XIX, XX, de arte, por exemplo, que era feito no cinema da década de 20, 30, 40, 50, o que é feito no cinema desde então, né? Principalmente a partir da década de 70 com os blockbusters, né? O que era feito na literatura brasileira, por exemplo, né? Na década de 50, 60, 70, quando a gente estava vendo o surgimento desse pessoal todinho, né, Clarice Lispector, e o que acontece hoje, né, essa literatura que é escrita para as massas, no sentido que, ok, a gente tem uma série, um filme de zumbi de sucesso, então faz livro de zumbi, faz filme de zumbi. Não, o filme do Coringa, né, o Joker foi um exemplo disso, fizeram um filme, mas, né, aconteceu o que aconteceu, vamos fazer mais filme, né? Com certeza, não, é sempre se assim. Adapta, né, ao que a resposta da, mais num tempo de análise de IA, né, de inteligência artificial, que está vendendo o algoritmo bate, né, em cima e diz o que é, né? A arte vai ser o que vende mais, o que a massa reage mais, né? E eu acho que essa, por exemplo, explica um dos motivos, mas não é o único, né, da arte, de haver uma queda qualitativa, talvez, dessa arte, que é a apropriação dessa produção artística especificamente pelo comércio. Né? Para o Adorno e Horkheimer isso é problemático, e aí é onde eu vou chegar no ponto em que eu digo que ele molda a psicologia humana, porque o que é que o Adorno e o Horkheimer eles vão perceber? Inclusive partindo de certa análise nazista, né? Porque qual foi o grande veículo de propaganda nazista, se não o cinema? Exatamente. A produção cinematográfica, que era um negócio pesado, técnico belíssimo. Exato. A técnica do cinema, né? Esqueci agora o nome da diretora, mas se eu lembrar uma hora eu falo. Era um negócio impressionante, assim, para a época. Exato, não era coisa. Mas era uma apropriação da coisa para otimizar a propaganda, né? Qual foi a propaganda nazista, senão o rádio, né? Então, para o Adorno e o Horkheimer, a gente vai vendo essa apropriação da criação artística pelo comércio, pelo capital, pelo financeiro,
E uma vez apropriado, o que a gente tem é esse movimento retroalimentativo, em que você cria uma arte, que é mais ou menos o mesmo movimento que é feito na indústria para o consumo, né? Então, você cria as coisas, mas você já predispõe aquela coisa a ser substituída por outra, né? Você não cria a coisa e pronto. Você está sempre girando a máquina, porque se você para de consumir, ele acaba. No caso da arte e na relação dela com o sistema capitalista especificamente, o que a gente tem é a própria arte dizendo como as pessoas devem ser. E aí eu penso especificamente na arte massificada. Por exemplo, quem é que dita a moda, se não são os filmes, né? Exatamente. Quem é que dita, por exemplo, a música? Eu vejo, por exemplo, aquela série... poxa, agora esqueci o nome. Mas qualquer série... Stranger Things, por exemplo. Pô, Stranger Things tocou a música do The Clash. Pronto, a música estourou de novo, estava todo mundo ouvindo. Quer dizer, e o que é que aconteceu logo depois disso? Lançam uma trilha sonora para vender. Então, você já tem dentro do produto que é feito pela indústria cultural um padrão que deve ser seguido, de beleza, um padrão de musical, de moda, de música, de estética. consumo. Quer dizer, aquele momento que você vê o cara bebendo uma Coca-Cola no filme. Aí você diz assim, opa, eu queria uma Coca-Cola agora, né? Ou uma Budweiser, né? Exatamente. Mas, então, assim... Paulo, isso que você fala é algo muito bacana para a gente pensar o seguinte, até que ponto nós saberemos se nós estamos escolhendo, né, o comportamento ou estamos sendo influenciados a escolher, porque você sabe, né, a liberdade, ela é muito mais uma sensação do que um comportamento propriamente dito, né? Você pode estar numa casa trancada e você só precisa ter a sensação de que você pode sair de lá a hora que você quer, né? Me vem aquele filme do carinha que estava no mundo, que foi feito para Truman, eu acho que... Isso, Show de Truman, né? Então, ele só tinha a sensação que podia ir e vir, mas estava aprisionado, né? Tem um teórico do comportamentalismo, né? O grande pai fundador do behaviorismo, que é Skinner, que ele tem uma frase que diz o seguinte, quanto mais você nega que o controle existe, mais você facilita de ser controlado. Então, refletir sobre como a arte que hoje está sendo produzida por inteligência artificial, né? Porque se a gente concorda que o que vende é o que vai ditar o padrão da indústria cultural, pois a indústria cultural já perdeu o próprio poder de decidir o que vai vender, porque quem dita isso são os algoritmos, né? Então já não é mais uma escolha nem sequer de quem detém o poder da indústria cultural, dos algoritmos. Então, quer dizer, a pergunta passa, será que nós estamos agora produzindo a cultura ou a inteligência artificial vai produzir a cultura que vai produzir a mentalidade humana ou vai influenciar na mentalidade humana como a literatura e as artes influenciaram até aqui? Não é? O quanto nós estamos produzindo a nossa arte ou o quanto os algoritmos estão dizendo o que nós devemos produzir ou não devemos produzir? Me vem muito, só para trazer uma reflexão, duas coisas. Uma vez um paciente, criança, ele chegou e ele tinha TEA, mas aí eu fui mostrar uma flor que tem no meu consultório, eu disse, olha que flor bonita, né, para estimular sensorialmente a interação, mas ele tinha um TEA leve, mas ele foi capaz de dizer, não, essa é feia, a minha no meu celular é em Full HD. Então, assim, você entende, tem uma foto lá que ele tirou em Full HD, tipo, a flor, sabe, realmente com nitidez muito maior, um contraste. Então, assim, você vê o quanto que... E tudo bem, uma flor é algo legal, mas o quanto que a arte antes nos voltava para digamos, um direcionamento para o natural, para as coisas do mundo da natureza, sejam místicas ou sejam do mundo realmente natural. E hoje a arte está nos levando cada vez mais para um ambiente não humano, ou pelo menos não humanizado, né? A música eletrônica, tipo, o próprio conceito já deixa claro, não que eu não goste da música eletrônica, mas me evoca essa reflexão. Não, e existe, né, música eletrônica muito interessante. O que é feito hoje em dia é problemático, assim, porque às vezes o cara não tem nem necessariamente o conhecimento musical
Ele só sabe mexer naquele negócio, colocar bips e cliques e aí faz o negócio. Só sabe apertar botões. Ele não cria, ele faz o remix, né? Esse é o problema. Exatamente, né? Que não era a proposta, né? Então, assim, a arte vem nos afastando do humano, que eu acredito que a arte era um vetor de produção do humano. E o último exemplo é que o valor e o significado da arte simples de antigamente, eu me lembro, acho que você vai recordar esse período, de que as fotos de família eram vistas num coiso, assim, sei lá, com um formato, um formato icônico, né? Um binóculos que você tinha lá, o negativo da foto que você olhava, porque não tinha dinheiro para imprimir tanta foto, você tirava 10 fotos, imprimia 2, e o restante ficava no negativo, você comprava o coisa, olhava para o sol e via a foto, né? E ali você ia trocando os negativos. Aquilo ali juntava a família para ver aquela memória cristalizada, e aquilo ali tinha um condensado de significado afetivo, de lembrança, de história, e as crianças queriam ver as fotos, e aquilo ali também era uma forma de transmitir a cultura, né? Porque naquele momento que a foto era vista, tinha uma pessoa, a família comentava, e aquilo ali construía uma estrutura cognitiva de interesse para o humano. O instrumento estava posto ali, era legal ver o negócio, era até dava uma sensação de ser um cientista, mas o objetivo era a imagem que tinha do humano. E hoje não, hoje a arte está criando cada vez mais estruturas que nos levam a desvalorizar o humano em detrimento do digital, do que não é humano, por assim dizer, do que não é do mundo natural, diz respeito à natureza mesmo, física ou metafísica. Eu acho que um outro filósofo alemão também, do mesmo grupinho do Horkheimer e do Adorno, ele tem 2 textos bem interessantes para pensar isso, que é um texto que se chama só O Narrador, deixa eu até pegar, ele está aqui, ele tem um subtítulozinho, O Narrador, Observações sobre a obra de, deixa eu ver aqui, O Narrador, Observações sobre a obra de Nikolai Lescaut, e o outro texto dele é sobre alguns temas em Baudelaire. E esses são 2 textos interessantes, porque ele vai fazer mais ou menos o questionamento do que você fez, objetivando ele na questão da narração, no sentido de literalmente contar histórias, assim. Porque o que ele vai dizer é o seguinte: no passado existia um narrador, e esse narrador ele era muito próximo das pessoas, o que consequentemente aproximava as histórias das pessoas. Isso ele fala no texto do narrador, do texto do narrador. No do Baudelaire, sobre alguns aspectos na obra de Baudelaire, ele pontua, ele objetiva ainda mais essa questão, dizendo o seguinte: depois do surgimento do jornal, as pessoas já não têm mais o que contar uma para as outras. Pois é, isso roubou um pouco de um espaço então, vital, assim, né, de produção humana. Porque assim, você tinha, de certa forma, uma ânsia por contar as coisas, e você criava uma certa aura ao redor desse contar, né? Então, por exemplo, você tinha uma certa aura por olhar aquela fotografia por vários motivos. Primeiro, porque aquela fotografia não estava disponível sempre para você. Então, você tinha que, por exemplo, você tinha que ir na casa dos seus avós, dos seus pais, nesse dia, dizer, olha, procura aquelas fotos, ia lá, procurava, não estou achando, tinha aquela expectativa, pegava, você olhava, guardava na memória, porque você olhava com uma afetividade muito maior que aquilo, você não sabia quando ia ver de novo. Então, aquele momento, aquele contato com esse passado, com aquele momento que passou, era muito íntimo. E subjetivo, né? Não dava para massificar. Cada um tinha uma experiência própria. Então, assim, eu acho que, por exemplo, especificamente nisso, muito se perdeu porque hoje em dia o ato fotográfico ele é banal, ele é banalizado. Então, assim, se fotografa tudo, né? Claro que isso é dialético, assim. Claro. O negócio potencializa muito as nossas vivências, traz vários benefícios, mas seria inocente achar que não se perde alguma coisa com isso, né? Até porque, vamos ser sinceros, lembre aí da Lua. Qual foi a última vez que você parou para ver a Lua?
não é? Pois é. Por quê? E eu também, não te peguei numa pegadinha, mas eu faz muito tempo, acho que a última vez que eu vi foi no Ano Novo, já estamos no dia 11. Por quê? Porque a gente tem a falsa sensação que a Lua vai estar sempre lá, disponível. Sempre lá. E o fato de ter essa sensação faz com que a gente se acostume com isso, né? Então, à medida que a arte vira mídia, eu acho que no próprio conceito de mídia está embutido aí a massificação, né? Ou pelo menos a quantificação. Perde-se qualidade, né? Todo movimento quantitativo faz saltar de um spin qualitativo para o outro, e isso a gente vai perdendo. Agora eu acho que, e aí sempre que a gente apresenta o conceito de indústria cultural, tem dois problemas inerentes, assim. Você fala em indústria cultural, tem dois problemas que sempre acontecem. O primeiro é a pessoa ela não consegue mais entender o nome indústria cultural como negativo. Eu digo isso porque eu tive uma experiência ano passado, né, quando começou a pandemia. A gente parou as aulas, mas continuamos fazendo algumas atividades com alunos, e aí eu tenho alguns textos que dialogam essas questões de indústria cultural com a educação. E eu fui ler e eu falava para o aluno, indústria cultural, isso. E o aluno não conseguia entender isso como um conceito negativo, porque para ele é natural que a cultura seja produzida de maneira industrial. E pela indústria, porque aí a única maneira que eu sempre acho interessante de apresentar a indústria cultural é, ao invés de dizer indústria cultural, falar cultura industrializada. Porque sou, você assim, chama enlatado, atenção, né? você chama atenção para o processo massificado de produção daquilo. E o outro problema é a ideia de que, ok, então existem mentes por trás da indústria cultural, né? Existe os Illuminatis por trás desse negócio, mexendo os pauzinhos para nos manipular. Mas eu acho que a gente chega nessa questão aí de como essa cultura é feita e o que essa cultura faz com a gente, exatamente porque, de certa forma, ela ficou refém de si mesma. Ela ficou refém de si mesma no sentido que ela vai fazer o que dá lucro. Exato. Não importa o que seja. É claro que a indústria gostaria de fazer coisa boa, mas se não dá lucro. Exato. Eu acho que ela ficou refém, inclusive, né, do algoritmo. Né, que como a gente também ficou refém do capital. Exato, nós também. O que a gente faz hoje? Não tem para onde correr tanto. Vira quase como um beco sem saída. Paulo, eu vou. Tá muito interessante a discussão e daria para ficar aqui a noite toda, mas a gente precisa caminhar para um desfecho. E aí, só queria acrescentar que algumas coisas não são necessárias que se apresente em grandes quantidades, não é? Algumas coisas seria interessante manter sempre numa certa limitação da profusão para que o valor continuasse o mesmo, né? Aí alguma pessoa poder muito perpassada pela filosofia americanizada, né? De mais é sempre melhor. Vamos pensar ouro. Vamos dizer que, sei lá, todo mundo descubra uma mina de ouro em casa. Pronto, amanhã vai ser o dia que ouro vai perder completamente o valor, né? E assim, qualquer outra coisa que tem valor, só tem valor, inclusive, não só por isso, mas uma das variáveis é a quantidade. E a arte é uma coisa que é inesgotável, né? Então, se você pega, sei lá, a Odisseia de Homero e vai ler, cara, não importa que você já tenha visto 200 filmes ruins da Odisseia de Homero e 300 pessoas comentando como se fosse, assim, uma coisa simples. Tu vai ler e tu vai encontrar lá muita coisa que só você vai poder dar significado, porque depende da tua experiência. Se você vai ver a Mona Lisa, não importa que já tenham feito 1 milhão de coisas. A sua experiência, né? Sua experiência vai... porque a arte pressupõe um aparato psicológico, né? É que nem o CD. O que é o CD sem o toca-CD? Nada. Um pedaço de plástico inútil. O que é o pendrive, né? Para atualizar. Porque hoje nem pendrive mais, né? A nuvem, né? Perdeu-se um pouco do conceito. Mas o que é o pendrive, o CD, se não tem o dispositivo capaz de trazer aquele conteúdo à vida, né? O que é o cinema, o que é aquela tela enorme do cinema sem o projetor capaz de fazer lá aparecer o movimento das coisas. Então, é preciso a nossa experiência, e a nossa experiência nunca é a mesma.
Então, um texto literário que você lê hoje, se você ler ele amanhã, você terá uma experiência estética, né, diferente. Uma obra de arte que você aprecia hoje e apreciar semana que vem, você necessariamente vai ter uma percepção, porque eu mesmo já li livros, né, livros clássicos da literatura durante a escola, com um nível de maturidade, e hoje eu os leio com uma perspectiva completamente diferente, filosófica, e é uma mala de coisas a mais. Então, o quanto de nosso desejo, né, por voltar a ter algo interessante para ver, não pudesse ser resolvido simplesmente se a gente apreciasse mais as coisas boas, porque isso iria mandar uma mensagem poderosa para o algoritmo de que nós não queremos tanto lixo, nós queremos mais coisas de qualidade, né? E fosse ajudar ao humanismo, as pessoas a se reconhecerem mais como seres humanos e menos como excesso de informação, porque eu acho que está tendo essa confusão. Por isso a ansiedade e a angústia que nós estamos sentindo nesse momento, né? Ainda na dialética do esclarecimento, os autores eles fazem uma observação muito interessante para o porquê que isso acontece. Eles potencializam essa retroalimentação que eu havia falado da indústria cultural para a vida das pessoas, no sentido de dizer o seguinte: existem várias camadas, e aí, é claro assim, eu não vou conseguir explicar tudo que eu queria, a gente já está chegando no fim, né? Mas existem várias camadas, né? Existem várias camadas que colaboram para isso, né? Por exemplo, uma das coisas é a arte séria, ela demanda energia. Claro. E aí para a gente fechar, inclusive, voltando para as partes psicológicas, né? Então, a gente tem uma energia condensada dentro da gente, né? As nossas pulsões estão todas dentro, e a gente pode gastar ela, literalmente, né? Gastar essa energia pulsional, enfim, através do sexo, por exemplo. Sim. Ou a gente pode sublimar ela através da arte, né? Sim. Só que gastar ela, sublimar ela através da arte, consome muita energia e nós não temos. Por quê? Porque nós precisamos condensar essa energia para o trabalho. Sim. Então, mas a gente tem uma necessidade por consumir produtos culturais, por ler. Então, como é que a indústria responde a isso? Fazendo coisas que, ao invés de fazer você gastar energia, faça você condensar essa energia. Então, eu sento para ler a Odisseia, eu não consigo. Por exemplo, a Ilíada, especificamente. Eu sento para ler a Ilíada, eu não consigo. Mas talvez se eu sentar para assistir a adaptação de Troia com Brad Pitt, dê certo. Sim, é um apelo ou talvez se eu sentar para ler uma versão em quadrinhos que demanda, de certa forma, um pouco menos, ou uma versão adaptada, eu consiga. Talvez eu não consiga ler a Ilíada ou a Odisseia, mas eu consiga ler algum livro do sucesso agora da vez, porque ele é construído de maneira a não me fazer gastar a energia que eu tenho que gastar para o trabalho. Exato. Então, a indústria, ela está consciente disso. Por isso que ela faz muita coisa ruim, e por isso que a coisa ruim dá certo, porque o cara diz assim, primeiro o cara não tem o treinamento para isso. E aí eu até apelo outra vez para um conceito do Adorno, que é o de semi-formação. Porque a própria educação, ela também está equipada para responder a essa mesma demanda. Dizer assim, ok, a gente precisa preparar você para o trabalho primeiro. Porque quando sai daqui, você não pode morrer de fome. É óbvio. Então, o que é que a educação faz? E mesmo a educação que a gente tem hoje, que as pessoas criticam, que dizem que é ideológica, seja lá o que for, ela dota você de conhecimentos técnicos e instrumentais. E o Adorno, inclusive, vê isso como a raiz do nazismo na Alemanha. Porque a gente tem o povo mais bem educado da Europa, fazendo aquela coisa aberrativa. Por quê? Porque o cálculo batia. Porque quando eles botavam no papel, fazia sentido aquilo. Sim. Então, se faz sentido, se o número, o cálculo matemático diz que é verdade, eu não posso dizer que não. Não posso pensar o contrário. Exato. Então, o Adorno, para isso, ele propõe, né, ele cria o conceito de semi-formação para falar sobre isso. Ele diz o seguinte: o que a gente tem que fazer é colocar na mente das pessoas que a educação, o nosso contato com a arte, contato com as coisas, ela nunca é completa. Ela nunca é finalizada, a gente está sempre em formação. No momento que você diz assim, minha formação acabou, ela se transformou em semi-formação. Você virou um semi-formado, porque existe todo um mundo de questionamentos, de você olhar e dizer assim, será que isso é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Se você diz assim, é assim porque eu aprendi assim, acabou-se, meu amigo. Cristalizou.
cristalizou e virou semi-formação. Então, para o Adorno, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a formação ela não acaba. Nunca. Então, por exemplo, o meu contato com algo, as pessoas, hoje em dia, elas não têm paciência. Elas sentam para assistir um filme que é mais difícil, elas dizem, não consigo, eu não entendo. Se senta, cara. Preste atenção, né? Às vezes tu precisa desenvolver alguns recursos, né? Eu acho que a arte na Grécia, ela não era entretenimento, era para desenvolver recurso mesmo de pensamento, né? Então era também um negócio ela difícil. tinha um cunho até de função, entre aspas, na sociedade. Porque, por exemplo, se você fazia a peça teatral da... Poxa, esqueci agora o nome dela, a mocinha das 4 estações lá. Esqueci agora. Mas você fazia ela exatamente quando as estações estavam mudando. Para dizer que, olha, a estação está mudando, porque... Para explicar o fenômeno da natureza. Porque ela foi roubada, ela foi levada para o ar. Então, existia um valor que era um valor de culto na coisa. Tem uma outra obra, eu vou deixar só para quem tiver curiosidade, uma outra obra do Benjamin, do Walter Benjamin, que é basicamente a obra mais conhecida dele, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Palavrão grande. Mas a obra é curtinha, eu quero ler rápido. E o Benjamin ele consegue até ver coisas interessantes em como a arte se encaminhava na época dele, no sentido de reprodutibilidade técnica. Porque, por exemplo, a reprodutibilidade técnica, né, a possibilidade de você fazer uma obra de arte que não necessariamente tem um valor de culto, como é a arte séria, de certa forma, ele consegue ver uns potenciais interessantes, assim, poderia explorar aqui, mas não é o lugar, nem tem tempo. Mas quem tiver curiosidade de ver, porque aí tem uma visão mais dialética. Porque, por exemplo, é claro que a obra de arte de culto ela é muito problemática também. Sim. Ela é muito exclusiva, ela é muito excludente. Sim, ela exclui muita gente. E ela acaba tendo essa característica elitista, né? Que é um outro processo. Mas a grande questão, né, que eu queria deixar para o final, né, sem resposta, né, uma verdadeira apoeria, é que antes nós poderíamos nos reconhecer facilmente em a Odisseia de Homero, ou na Teogonia de Hesíodo, ou até mesmo nas Confissões de Santo Agostinho, para a gente também não se distanciar tanto de coisas mais próximas, ou em qualquer obra do Renascimento, ou em qualquer obra dos modernistas, que aí a gente se aproxima mais e mais do que nós temos hoje. Mas a gente podia se reconhecer, mas o que eu vejo, o que eu tenho a sensação é que à medida que a coisa avança, não é, a arte tanto literária, né, que foi o que a gente partiu, mas acabamos entrando também na cinematográfica e as mídias, à medida que a gente avança, fica mais difícil a gente conseguir se reconhecer. Eu não consigo me ver traduzido em um post de Instagram. Eu não consigo ver a humanidade traduzida em um Snapchat, entende? Talvez, se a gente pegar toda a produção do mundo num mês inteiro, né, aí só um trabalho para uma inteligência artificial, porque um ser humano não vai conseguir esse nível de depuração. Só aí o YouTube parece que produz não sei quantos milhões de horas por dia, por mês, uma coisa assim. Né? Como é que a gente vai conseguir analisar isso? Então, pulverizou demais, e aí tirou do espectro do humanismo, né? Então, hoje é mais difícil reconhecer os valores humanos e o humanismo na arte, pelo menos em um pedaço de arte, como era possível no passado. Então, fica aí a questão, aonde nós vamos achar as referências artísticas para produzir o nosso espírito, né? Porque hoje parece que cada vez está mais difícil. Mas, Paulo, só para finalizar, eu tenho uma pergunta, né, talvez a mais difícil que eu sempre faço. Quem é você? Essa eu pensei e penso agora e continuarei pensando. Mas sempre na formação, né, para não cristalizar. Com certeza, não pode virar sempre na formação. Mas eu tenho também a resposta mais pilantra possível, inclusive, para essa pergunta. Vamos ver. Que tá alinhado com minha corrente teórica e de certa forma, com as coisas que eu leio e estudo hoje em dia. Porque, assim, eu acho que
eu nunca sou eu sempre sou as negações que eu faço das coisas. Então, assim, Interessante. eu sou aquilo que eu não quero, que eu nego, né? Você não Então, quer assim, ser. eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, e isso me traz algo, me forma de certa forma. Então, assim, qual é o professor que eu não quero ser? Aí eu vou e É. sou o contrário, né? Então, a partir dessas negativas, eu acho que eu me formo. Se eu não conseguiria, talvez, dar algo afirmativo, assim, Ah, sou de uma. meio, meio negativo, literalmente, assim. Não, eu vejo muita humildade nisso, né? É sempre um É, risco assumir, e é. coerente com o que você falou até agora, porque assumir que é alguma Formação, coisa. assim, se eu disser assim, eu sou o professor, eu não sou ainda, eu tento ser todo dia, eu me construo todo dia, eu sou um pai, assim, assado. Não, eu tento ser, eu vou aprendendo diariamente, né? Exato. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante e que vai até, de certa forma, em direção oposta ao que as pessoas querem hoje em dia. As pessoas querem se afirmar tanto. Eu acho que muito. É claro que a minha posição ela não me retira do lugar de angústia do ser humano. Assim, eu não me sinto menos angustiado, porque eu tento não ser, né? Fico negando as coisas ao invés de me afirmar. Isso me deixa angustiado também. Claro. Isso cria tensões. Mas eu acho que Se o é uma Sartre, tensão. se o Sartre ficava angustiado, quem Ah, dirá quem sou nós, eu né? para. Né? Mas eu acho que muito dos sofrimentos psicológicos das pessoas é isso, né? Assim, eu Essa vejo muitas necessidade pessoas de afirmação. publicando assim, eu me amo, não sei o quê, bota a música lá dentro que se ama, e eu olho assim, poxa, cara, Todo né? excesso esconde uma falta, né? Aquela velha Eu olho frase de assim, caminhão. a vida é difícil, cara, assim, por mais que a gente tente, né? E eu acho que as redes sociais potencializaram muito essas sensações negativas nas vidas das pessoas, porque elas se sentem, assim, eu tenho rede social e eu já postei muito mais do que eu posto hoje, não a minha imagem, porque eu não me considero alguém apresentável para as redes sociais, mas eu sempre gostei de postar, por exemplo, as coisas que eu leio, as coisas que eu escuto. Às vezes, se eu estou em uma viagem, eu posto alguma foto do lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar em como essas coisas, elas impactam as pessoas que veem. Porque, por exemplo, a foto da minha viagem, ela é um peso sobre a vida da pessoa que não pode viajar, que não consegue, que não tem dinheiro, né? A foto do meu livro, que eu digo, estou lendo, é um peso sobre a pessoa que quer ler um livro e não tem por que comprar aquele livro, Ou né? não consegue por Ou não recurso cognitivo. consegue, é. Não, Então, assim, eu acho que tem uma cobrança social da gente se afirmar, muito grande. mas eu gosto dessa ideia de uma procura, assim, do lugar da procura como sendo o seu estado, né? Natural. Eu Não, gosto eu dessa vejo ideia. uma profunda humildade na sua saída, né? Uma saída bem filosófica, Uma né? saída pela tangente da pergunta. Não, por duas tangentes ao mesmo tempo, né? Mas quem sou eu para. Eu vejo muita humildade, eu só tenho pena dos seus alunos, porque assim, imagino Ah, os recursos irônicos e sarcásticos que você deve utilizar, eles devem ficar malucos. eu dava aula para crianças pré-adolescentes, né, numa escola de línguas. E eu sempre olhava para eles assim, já estavam pré-adolescentes, já podiam ter algumas conversas mais assim, e eu olhava assim para alguns que eram mais próximos e dizia assim, é claro que brincando, né? Dizer, eu não devia estar dando aula para vocês, não, devia ser Tomara outra que, pessoa. tomara que você não tenha traumatizado ninguém, né? Mas se Ah, traumatizou, encaminha para psicologia que a gente tenta não, já vou pegar recuperar. seu número, já vou divulgar entre eles e dizer assim, Pois pessoal, é. desculpa, eu pagar metade. A gente faz um desconto, fica tudo em casa. Então, Paulo, eu agradeço muito pela sua gentileza, disponibilidade, por abrir seu coração e seu conhecimento. Essas reflexões eu tenho certeza que foram muito válidas para quem nos escuta e talvez ajude a gente a olhar de forma mais inteligente para as coisas que a gente vê no mundo da arte e para olhar também de forma mais inteligente para o que nós queremos ser e se nós estamos consumindo, né, para usar o termo moderno, os recursos disponíveis que mais nos aproximam de ser aquilo que nós gostaríamos de ser, ou de pelo menos não ser aquilo que a gente não quer ser, Exato. né? Já é alguma coisa. Eu, E, eu, eu acho, né, só para também dar o ponto final, né, que o caminho é justamente a gente mudar a percepção do que a gente acha que é arte, do que a gente acha que é arte, do que a gente acha que essa arte deve vir para a gente, né? Deve ser para a gente, no sentido que olha a arte com aquela ideia que eu falei no começo, né? De algo que
está desautomatizando a sua realidade, a sua percepção, né? Que está obrigando você a ver de uma outra maneira. Exato. E aí vai se tornar muito mais fácil, porque as pessoas querem assistir uma arte séria como se fosse episódio do Friends, assim. Não dá, cara. Você não vai rir assistindo um filme do Fellini, não vai, nem sabe? Tudo é para dar risada, né? Eu lembro da frase do Rimbaud, La rosa sans pourquoi. Pois é. A rosa é sem porquê, né? Ela só... E é melhor ser vista assim ao natural, né? Não vamos imitar o meu paciente que queria ver em Full HD. Às vezes a rosa só precisa ser admirada pelo que ela é mesmo. No seu momento, né? Então é isso. Paulo, eu agradeço a todos que nos assistem também pela presença até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.